Imagine alguém disposto a deixar tudo para trás: sua casa, sua família, sua segurança, apenas para seguir uma voz que promete algo que ele nem consegue ver. Essa é a história de Abraão, o homem que trocou a certeza pelo desconhecido e se tornou o amigo de Deus. Mas quem foi Abraão de verdade? Ele foi um exemplo perfeito de fé, ou um homem cheio de dúvidas e dilemas? E o que fez Deus escolher justamente a ele, em meio a tantos outros? Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Abraão como você nunca viu antes. Descubra os desafios, as provas e as escolhas difíceis que moldaram o homem que seria o pai de uma grande nação. Prepare-se para conhecer o verdadeiro Abraão e ver uma história que pode transformar a maneira como você enxerga a fé. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo revelador sobre as histórias ocultas da Bíblia. Vamos começar! Antes de ser conhecido como o pai de uma nação, o patriarca de uma fé inabalável, Abraão era apenas mais um homem em meio à grandeza e ao brilho da cidade de Ur, localizada na antiga Mesopotâmia, uma das civilizações mais desenvolvidas de seu tempo. Ur era uma cidade pulsante, com um dos maiores centros de comércio e cultura da época. Seus templos eram imensos, dedicados a diversos deuses, e suas construções refletiam o poder e a riqueza de uma sociedade marcada pelo luxo e pela idolatria. Para entendermos Abraão, é essencial compreendermos o contexto cultural no qual ele cresceu. Rodeado por uma sociedade onde o politeísmo e o materialismo dominavam a vida das pessoas. Nascido como Abrão, ele era filho de Terá, um homem que também participava dos costumes de idolatria da cidade. Terá vinha de uma linhagem conhecida e respeitada em Ur, mas, como a maioria das pessoas ao seu redor, ele seguia os deuses tradicionais da época. A ideia de um Deus único, invisível e soberano não fazia parte de sua realidade. Essa era uma época em que adorar vários deuses era a norma, e cada aspecto da vida, desde o plantio até as relações familiares, era regido por algum deus específico. A cidade de Ur, dedicada especialmente ao deus Lua Nana, era um centro religioso importante, com cultos, sacrifícios e rituais destinados a diversos deuses e divindades. Abrão cresceu nesse ambiente, cercado de crenças e práticas culturais profundamente enraizadas. Agora, imagine um homem como Abraão, que jamais havia sido instruído sobre o Deus de Israel, ou sobre uma fé única e absoluta. Ele era apenas um homem comum, seguindo as tradições de sua família e de seu povo. Sua vida poderia ter seguido esse curso para sempre, sem nada notável ou diferente. No entanto, Deus viu algo especial em Abraão e decidiu intervir em sua vida. O que Abraão possuía que atraiu a atenção divina? Será que ele já demonstrava alguma inclinação para questionar sua realidade? Talvez sua mente curiosa ou seu coração inquieto o fizessem diferente dos demais. Mas a Bíblia não especifica. A única certeza é que no tempo de Deus, um chamado mudaria a vida de Abraão para sempre. A história de Abraão, então, começa não com atos de fé, mas com um homem vivendo entre deuses e tradições que nada tinham a ver com o Deus que ele viria a adorar. Esse contexto é importante porque revela que, para seguir a Deus, Abraão precisou romper com tudo o que conhecia. Ele teria que abandonar sua casa, sua parentela e sua segurança em Ur para seguir uma voz misteriosa que lhe prometia um futuro incerto. Será que ele teve dúvidas? Provavelmente. Abraão era humano, e romper com os costumes e a proteção de sua terra natal não deve ter sido fácil. A cidade de Ur era segura, rica, e ele tinha uma vida ali. Mas Deus o chamou, e Abraão precisou tomar uma decisão entre a segurança e a obediência. Abraão poderia ter seguido sua vida em Ur, sem grandes mudanças, mas Deus escolheu justamente a ele para uma missão especial. Ele teria de deixar para trás uma cidade grandiosa e seu estilo de vida, e enfrentar o desconhecido por uma promessa que ainda não podia ver. Esse chamado, então, marca o primeiro de muitos passos que Abraão daria em uma jornada extraordinária. Deus o escolheu para ser o pai de uma nação, mas para isso, Abraão precisaria, antes de tudo,
abrir mão de tudo o que ele conhecia. Vamos acompanhar o momento decisivo em que Abraão ouviu a voz de Deus e se lançou em uma caminhada de fé que moldaria sua vida e transformaria o destino da humanidade. Abraão vivia em uma realidade que era sólida e previsível. Em Ur, ele tinha sua família, sua cultura e tudo o que lhe dava segurança e conforto. Mas, em meio a essa vida estabilizada, algo incomum aconteceu. Deus o chamou. E esse chamado era radical. Ele não foi instruído a fazer uma pequena mudança ou a adaptar sua rotina. Deus o desafiou a algo imenso. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Essa frase, poderosa e direta, pedia que ele deixasse não apenas um lugar físico, mas também um modo de vida, uma herança cultural e familiar profundamente enraizada. A ordem de Deus era clara. Abraão deveria sair, partir rumo ao desconhecido. Imagine o impacto desse pedido em um homem acostumado à vida em Ur, uma cidade bem estruturada, com rotinas e laços profundos. Abraão tinha parentes, amigos e laços que compunham sua identidade. Deixar tudo para trás significava abrir mão de uma segurança garantida para seguir uma promessa invisível, algo que apenas a fé poderia sustentar. E, além de tudo, Deus não lhe deu um destino exato. Ele apenas mencionou uma terra que ainda seria mostrada. Essa incerteza exigia coragem, determinação e uma fé inabalável. Abraão, contudo, aceitou o desafio. Ele confiou na palavra de Deus e escolheu obedecer, mesmo sem ver o que estava por vir. Foi uma decisão que exigiu um desprendimento que poucos teriam. Com essa escolha, Abraão mostrou uma disposição para seguir adiante, rompendo com a estabilidade e aceitando a incerteza de uma promessa divina. Esse foi o primeiro grande ato de fé de sua vida, uma escolha que definiria sua trajetória e marcaria o início de uma caminhada singular. Essa decisão de Abraão, de deixar para trás o que lhe era mais seguro e embarcar em uma nova direção, torna-se um exemplo poderoso de confiança em Deus. Ele não sabia onde estava indo, nem o que enfrentaria, mas seguiu em frente, confiando na voz que lhe prometeu um futuro. Era como se ele estivesse trocando uma vida confortável por um desafio divino, como se estivesse pronto para viver não mais pelos seus próprios planos, mas pelo plano de alguém maior. Abraão estava agora a caminho, guiado pela fé em uma promessa que ainda parecia distante e intangível. Mas o que Deus havia prometido a ele era grandioso. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Essa promessa não era qualquer promessa. Era um plano divino que envolvia não apenas a vida de Abraão, mas também o futuro de toda a sua descendência, e, por consequência, de todas as nações da terra. A primeira parte dessa promessa era uma terra. Para nós, pode parecer um simples território, mas para Abraão e as pessoas de sua época, a terra significava segurança, estabilidade e continuidade. Uma terra própria representava raízes, identidade e a capacidade de prosperar. Deus não estava apenas oferecendo um pedaço de chão, mas sim um lugar onde Abraão poderia construir uma nova vida, um local de onde sua linhagem se espalharia e faria história. Mas essa terra ainda era uma incógnita. Ele não sabia onde era, nem como a conquistaria. Tudo o que ele tinha era a palavra de Deus. A segunda parte da promessa falava de uma grande nação. Ora, Abraão e sua esposa, Sarai, não tinham filhos e já eram avançados em idade. Como então ele poderia se tornar o patriarca de uma nação inteira? Deus estava prometendo algo que, aos olhos humanos, parecia impossível. Esse aspecto da promessa certamente gerou questionamentos no coração de Abraão. No entanto, mesmo sem entender completamente como isso aconteceria, ele continuou a acreditar e seguir adiante. Essas promessas de Deus, de uma terra e de uma descendência, formavam o alicerce da caminhada de Abraão. Cada passo que ele dava em direção ao desconhecido era um ato de confiança de que Deus cumpriria sua palavra. O conceito de uma descendência
era muito importante em sua cultura, pois significava continuidade e herança. Sem filhos, o nome de Abraão se perderia com o tempo. Mas Deus lhe prometeu que sua linhagem seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Para Abraão, seguir acreditando nessas promessas era um exercício constante de fé. Cada dia na estrada, cada situação incerta. Era um lembrete de que ele estava vivendo uma vida baseada em algo que ainda não podia ver. Abraão precisou de uma confiança absoluta para seguir sem hesitar, acreditando que essa terra e essa descendência viriam no tempo certo. Assim, Abraão seguiu firme, sustentado por essas promessas e pela fé em um futuro que ainda não podia ver. Mas sua caminhada não seria fácil. A cada passo, novos desafios se apresentariam, colocando à prova sua confiança. Seguir o chamado de Deus exigia coragem, mas a caminhada logo se mostrou repleta de desafios inesperados. Abraão partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, deixando para trás o conforto e a estabilidade de Ur. No entanto, ele logo enfrentou obstáculos que testaram sua fé e determinação. O primeiro grande desafio foi a fome. Ao chegar em Canaã, uma região árida e pouco povoada, Abraão encontrou uma terra que não parecia promissora. A fome na terra era severa. E, para sobreviver, ele precisou descer ao Egito, uma região fértil onde poderia encontrar sustento para sua família e seus servos. Esse período no Egito trouxe um dilema moral e uma situação complicada. Com medo de que os egípcios o matassem para tomar sua esposa Sarai, que era muito bonita, Abraão pediu que ela dissesse que era sua irmã. Ao agir assim, ele esperava proteger sua vida. Mas essa escolha trouxe consequências inesperadas. O faraó, fascinado por Sarai, a tomou para si, acreditando que ela não era comprometida. Deus, no entanto, interveio, enviando pragas à casa do faraó, que logo descobriu a verdade e repreendeu Abraão antes de devolver Sarai. Esse episódio marcou uma lição importante para Abraão sobre confiar completamente em Deus, mesmo em situações que pareciam ameaçadoras. De volta a Canaã, Abraão enfrentou outro teste: a necessidade de lidar com conflitos e dificuldades internas. Com o passar do tempo, o número de servos e rebanhos que ele e seu sobrinho Ló possuíam começou a crescer, e logo surgiram disputas entre seus pastores sobre o uso da terra. Para manter a paz, Abraão tomou a decisão generosa de oferecer a Ló a escolha do lugar onde gostaria de se estabelecer. Ló escolheu o Vale do Jordão, uma região fértil e bem irrigada, e se afastou de Abraão, que permaneceu em Canaã, em terras menos favoráveis. Essas provações e decisões difíceis moldaram Abraão, fortalecendo sua confiança e sua paciência. Cada obstáculo que ele enfrentava parecia levá-lo mais perto de entender o verdadeiro significado da promessa de Deus. Ele aprendeu que, mesmo diante das dificuldades, Deus estava com ele, guiando e protegendo sua caminhada. Assim, apesar dos altos e baixos, Abraão seguiu em frente, sempre confiante de que o propósito de Deus se cumpriria. Após essas experiências, Abraão continuava a viver de acordo com a promessa. No entanto, seu caminho ainda reservava eventos que revelariam ainda mais sobre seu caráter e sua fé. Acompanhe no próximo tópico o desfecho de sua convivência com Ló e o impacto dessa separação. Após os conflitos entre os pastores de Abraão e Ló, a decisão de se separarem trouxe uma nova fase na vida de ambos. Abraão, em um gesto de generosidade e humildade, deu a Ló o direito de escolher para onde queria ir, mesmo sendo o mais velho e aquele que havia recebido a promessa de Deus. Essa escolha mostrou o caráter de Abraão. Ele confiava que Deus cuidaria dele, independentemente do território que ocupasse. Ló escolheu o Vale do Jordão, atraído pela fertilidade da região e pela possibilidade de prosperidade material. O vale era bem irrigado e promissor, lembrando a prosperidade do Egito. No entanto, ao fazer essa escolha, Ló se aproximou das cidades de Sodoma e Gomorra, lugares conhecidos por sua corrupção e violência. Ele se aproximava de um ambiente que traria desafios e provações.
escolhas que impactariam sua vida e a de sua família. Abraão, por outro lado, permaneceu em Canaã, uma terra mais árida e aparentemente menos promissora. Ele não tinha o que, aos olhos humanos, seria a melhor escolha em termos de riqueza e prosperidade imediata, mas sua confiança estava em Deus. Em resposta à sua fé, Deus reafirmou suas promessas, mostrando a Abraão toda a terra que sua descendência um dia possuiria. Era uma visão de esperança e propósito, algo que não se baseava na aparência imediata das circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Essa separação marcou um novo início para Abraão, agora livre de possíveis conflitos familiares e mais focado na sua caminhada de fé. Ele aprendera a confiar não nas riquezas aparentes ou nas facilidades do território, mas na provisão de Deus, que garantia que seu destino seria próspero e abençoado. Era uma lição profunda sobre o verdadeiro valor da obediência e da confiança, mesmo quando as circunstâncias externas pareciam desfavoráveis. Abraão agora estava mais convicto da promessa, mas novos desafios surgiriam. Logo, ele seria chamado a agir em favor de Ló, mostrando que, apesar de separados, seu compromisso familiar e sua compaixão permaneciam fortes. Após a separação de Ló e Abraão, os caminhos dos dois tomaram rumos diferentes, mas o vínculo familiar e a compaixão de Abraão pelo sobrinho nunca diminuíram. Anos depois, Ló estava vivendo em Sodoma, uma cidade conhecida por sua imoralidade e violência, longe dos princípios que Abraão buscava viver. Então, um dia, Abraão recebeu visitantes especiais, anjos enviados por Deus que lhe revelaram que as cidades de Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas por causa de sua extrema corrupção. Abraão, com um coração compassivo e cheio de preocupação, pensou imediatamente em seu sobrinho Ló e sua família. Apesar da escolha de Ló de viver perto de Sodoma, Abraão estava disposto a interceder por ele e pelos justos que pudessem existir na cidade. Ele se aproximou de Deus com coragem e humildade, pedindo que poupasse a cidade se ali houvesse 50 justos. Deus, em resposta, aceitou a intercessão de Abraão. Mas, movido pela incerteza de quantos justos realmente existiriam em Sodoma, Abraão continuou a pedir a Deus que poupasse a cidade, reduzindo o número para 45, 40, 30, 20, até chegar a 10 justos. E Deus, em sua misericórdia, concordou em poupar a cidade se ao menos 10 pessoas justas fossem encontradas. Essa intercessão de Abraão revelou um traço importante de seu caráter. Ele não era apenas um homem de fé, mas também de compaixão. Ele intercedeu com ousadia e humildade, mostrando sua preocupação por aqueles que, como Ló, poderiam estar em perigo. Ele não se limitou a olhar apenas para seu próprio bem-estar, mas buscou o bem de outros, até daqueles que não conhecia pessoalmente. Essa atitude revela um profundo amor e um senso de justiça que reflete o caráter do próprio Deus. Apesar das súplicas de Abraão, Sodoma e Gomorra não possuíam nem mesmo 10 justos, e a destruição foi inevitável. Ainda assim, Deus enviou seus anjos para resgatar Ló e sua família, poupando-os em meio ao julgamento das cidades. A intercessão de Abraão foi ouvida, e Deus demonstrou sua fidelidade e misericórdia. Abraão havia intercedido com sucesso pela vida de Ló, mas ele ainda não havia experimentado o cumprimento total da promessa de uma descendência. Abraão já havia passado por muitas provas e situações em sua caminhada com Deus. Ele deixara tudo para trás, enfrentara desafios e perigos, intercedera pelo seu sobrinho Ló e continuava confiando na promessa de Deus para sua vida. Mas até aquele momento, a promessa ainda parecia distante. Abraão continuava sem filhos com Sara, e a grande descendência que Deus lhe prometera era apenas uma esperança no horizonte. E então, Deus decidiu firmar com ele um pacto definitivo, uma aliança que selaria sua promessa para sempre, e marcaria fisicamente não apenas Abraão, mas toda a sua descendência. Nesse encontro, Deus reafirmou a promessa de que Abraão seria o pai de uma multidão de nações. Ele seria o patriarca de uma linhagem tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. E essa descendência herdaria a terra de Canaã como um lar eterno.
E para que essa promessa ficasse registrada de maneira visível, Deus instituiu o sinal da circuncisão. A circuncisão não era apenas um ritual, ela tinha um significado profundo e eterno. Cada homem da casa de Abraão deveria ser circuncidado, incluindo ele próprio, seus servos, todos os meninos nascidos ou adquiridos em sua casa. Esse ato era uma marca física que indicava a separação do povo de Deus e o compromisso de seguir seu caminho. A circuncisão seria um lembrete constante do pacto entre Deus e o povo de Abraão. Esse sinal tinha uma profundidade espiritual imensa, pois simbolizava a pureza e a consagração de um povo que seria fiel ao Deus que os chamou. Além disso, o pacto da circuncisão também revelava a intenção de Deus em estabelecer uma linhagem santa, dedicada a Ele. Cada geração que nascesse dessa descendência carregaria essa marca, lembrando-se de que eram parte de algo maior, uma promessa que começou com Abraão. Nesse momento, Deus também mudou o nome de Abraão, o que significava uma nova identidade e um novo destino. Abrão, que significava pai exaltado, passou a se chamar Abraão, que significa pai de uma multidão. Esse novo nome representava o cumprimento da promessa, antecipando o destino que aguardava Abraão e sua descendência. Sara também recebeu um novo nome. De Sarai, passou a se chamar Sara, que significa princesa, indicando que dela viriam reis e líderes. Para Abraão, aceitar essa aliança foi um ato de fé e humildade. Ele compreendeu que Deus estava comprometido com sua palavra e que o pacto da circuncisão era um símbolo poderoso da fidelidade divina. Mesmo sem ainda ver a promessa cumprida de forma concreta, Abraão obedientemente circuncidou a si mesmo e todos os homens da sua casa. Esse ato foi um marco que fortaleceu sua fé e o preparou para os eventos futuros. Com essa aliança selada, Abraão carregava consigo uma nova certeza. Ele e seus descendentes estavam destinados a ser um povo especial, escolhido por Deus para um propósito divino. A promessa de Deus agora estava marcada em seu corpo e na vida de todos os homens de sua casa, representando um laço sagrado e eterno com o Criador. Mesmo após esse pacto fortalecido, Abraão e Sara ainda enfrentavam o desafio de viver sem o filho prometido. Como Deus cumpriria essa promessa? E como Abraão e Sara lidariam com essa longa espera? Vamos ver como o período de espera pelo nascimento de Isaque testou sua fé e paciência, e o que essa espera nos ensina sobre confiança e perseverança. A promessa de Deus a Abraão incluía uma descendência numerosa, e isso implicava que ele teria um filho. No entanto, os anos passavam, e Abraão e Sara continuavam sem filhos. Eles já estavam envelhecendo, e a esperança de ter um herdeiro parecia cada vez mais distante. Abraão tinha cerca de 86 anos quando Deus lhe prometeu um filho, e sua esposa, Sara, já era avançada em idade, o que tornava biologicamente improvável, quase impossível que ela concebesse. Essa espera prolongada foi um teste contínuo à fé de Abraão e Sara, exigindo deles paciência, resiliência e uma confiança que desafiava a lógica humana. A certa altura, Sara, já cansada de esperar, teve uma ideia. Segundo o costume da época, se uma esposa fosse estéril, poderia dar sua serva ao marido para que esta gerasse filhos em seu lugar. Assim, Sara ofereceu sua serva, Agar, para que ela pudesse conceber um filho para Abraão. Essa decisão trouxe consequências inesperadas. Agar realmente engravidou e deu à luz a Ismael. No entanto, a relação entre Sara e Agar se tornou tensa e conflituosa. Sara começou a sentir ciúmes e ressentimento em relação a Agar, e a tensão em sua casa aumentou. Embora Ismael fosse filho de Abraão, Deus deixou claro que o filho da promessa viria de Sara, e não de outra mulher. Isso significava que Abraão e Sara ainda precisavam esperar pelo cumprimento da promessa original. Ismael seria abençoado e se tornaria o patriarca de uma grande nação. Mas a linhagem da aliança divina seguiria com o filho que Sara ainda conceberia. Abraão precisou lidar com a tensão de ser pai de Ismael e esperar pacientemente pelo cumprimento da promessa, confiando que Deus cumpriria sua palavra de maneira sobrenatural.
Essa espera prolongada fez com que Abraão aprendesse a confiar no tempo de Deus, algo que não estava sob seu controle. Cada ano que passava parecia tornar a promessa mais improvável, mas Abraão permaneceu fiel. Quando Abraão completou 99 anos e Sara estava com 90, Deus reafirmou sua promessa, garantindo que, no ano seguinte, Sara teria um filho. Apesar de sua idade avançada, Abraão continuou a acreditar. Essa fé demonstrava um compromisso profundo com Deus, mostrando que Abraão estava disposto a confiar em algo que parecia impossível para o homem. E finalmente, o tão aguardado momento chegou. Aos 100 anos, Abraão viu a promessa ser cumprida com o nascimento de Isaque. A chegada de Isaque foi a concretização de anos de fé, paciência e espera. Ele era o filho da promessa, aquele por meio de quem a aliança de Deus com Abraão continuaria. Esse momento foi um marco na vida de Abraão e Sara, um testemunho da fidelidade de Deus e da recompensa da fé. A alegria de Abraão e Sara com o nascimento de Isaque, porém, logo seria desafiada novamente. No próximo tópico, vamos ver o teste supremo de fé ao qual Deus submeteria a Abraão, pedindo-lhe algo que colocaria à prova tudo o que ele acreditava. Após décadas de espera e incerteza, a promessa de Deus se concretizou no nascimento de Isaque, e a alegria de Abraão e Sara foi indescritível. A chegada de Isaque não era apenas o nascimento de um filho, mas o cumprimento de uma aliança divina. Ele era o herdeiro através do qual as promessas de Deus se realizariam. E a linhagem de Abraão finalmente estava assegurada. Abraão, que agora tinha 100 anos, e Sara, que também estava em idade avançada, viam em Isaque a realização de um sonho que parecia impossível. O nome Isaque, que significa riso, simbolizava a alegria e o alívio que trouxeram consigo o milagre e a fidelidade de Deus. Mas pouco tempo depois, Deus apresentou a Abraão um pedido desconcertante e doloroso, um teste que revelaria a profundidade de sua fé e obediência. Deus disse a Abraão: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi." Gênesis 22:2. Esse pedido foi uma prova imensa. Isaque era o filho prometido, o herdeiro da aliança. E, acima de tudo, o próprio Deus havia dado a ele essa criança como um presente após anos de espera. Agora, Deus estava pedindo que Abraão sacrificasse Isaque, seu único filho com Sara, aquele em quem repousava a esperança da linhagem prometida. A Bíblia não relata os pensamentos de Abraão naquele momento, mas podemos imaginar a dor e o conflito em seu coração. No entanto, sua obediência foi imediata. Ele se levantou de madrugada, preparou o jumento, cortou a lenha e, acompanhado de Isaque, partiu em direção ao Monte Moriá, como Deus havia instruído. Durante a viagem, Abraão deve ter lutado com seus próprios sentimentos, questionando como Deus poderia pedir algo tão difícil. E ainda assim, ele seguiu em frente, mantendo a confiança de que, de algum modo, Deus proveria. Ao chegar ao monte, Abraão e Isaque subiram juntos. E Isaque, que não sabia dos planos, perguntou ao pai: "Onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu com fé: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Gênesis 22, 7-8. Esse momento demonstrava uma confiança absoluta em Deus. Mesmo diante da incerteza, Abraão estava disposto a obedecer até o fim, crendo que, de algum modo, Deus cumpriria suas promessas. No instante em que Abraão levantou a mão para sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o chamou, ordenando que ele não fizesse mal a Isaque. Deus havia provado a obediência de Abraão e, satisfeito com sua fé, proveu um carneiro para o sacrifício. Esse ato de fé, obediência e confiança foi um marco definitivo na vida de Abraão, um testemunho de que ele temia a Deus acima de tudo. Em resposta, Deus reafirmou suas promessas, assegurando que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que, por meio dela, todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse momento de entrega e confiança transformou profundamente a vida de Abraão. Agora, ele sabia que Deus era fiel e proveria em todas as situações. Nos próximos anos,
ele continuaria a agir com fé, garantindo a continuidade de sua linhagem. Após o teste supremo de fé e a confirmação das promessas divinas, Abraão continuou sua vida, agora com uma confiança ainda mais profunda na fidelidade de Deus. No entanto, outro momento marcante e desafiador estava prestes a acontecer: a perda de sua amada esposa, Sara. Aos 127 anos, Sara faleceu, e a Bíblia relata a dor de Abraão ao se despedir daquela que havia sido sua companheira durante toda a sua caminhada de fé. Eles haviam deixado Ur juntos, enfrentado incertezas e esperaram por décadas pelo filho prometido. Agora, Abraão se via diante de uma nova realidade, sem Sara ao seu lado. Abraão chorou e lamentou por sua esposa, mas, ao mesmo tempo, sabia que deveria agir para honrar sua memória. Ele procurou um lugar apropriado para sepultá-la, e então adquiriu a caverna de Macpela, em Hebrom, como local de sepultamento. Esse ato de adquirir a caverna, em vez de aceitá-la como um presente dos habitantes da terra, mostrava a determinação de Abraão em estabelecer uma posse duradoura para sua família em Canaã, a terra prometida por Deus. Macpela se tornou o primeiro pedaço de terra que Abraão possuía de fato na terra de Canaã, um sinal de que sua descendência ali se firmaria, conforme a promessa divina. Depois da morte de Sara, Abraão começou a se preocupar com o futuro de seu filho Isaque, que agora era o herdeiro da promessa. Abraão sabia que Isaque precisava de uma esposa que partilhasse dos valores e da fé no Deus único, alguém que o ajudasse a cumprir o destino que lhe estava reservado. Assim, ele enviou seu servo de confiança à sua terra natal, na Mesopotâmia, para buscar uma esposa para Isaque entre seus parentes. Esse pedido não era apenas um desejo pessoal, mas uma medida para garantir que a linhagem e a fé que ele e Sara haviam estabelecido continuassem. O servo de Abraão partiu com instruções claras e uma oração no coração para que Deus guiasse sua missão. Ao chegar, ele encontrou Rebeca, uma jovem de caráter e fé que Deus havia preparado para ser a esposa de Isaque. Essa escolha foi um marco importante, pois Rebeca traria consigo os valores que Abraão desejava para a continuidade da promessa. O casamento de Isaque e Rebeca garantiu a continuidade da aliança divina e a perpetuação da linhagem que Deus prometera abençoar. Ao longo dos anos, Abraão pôde ver a promessa tomando forma. E mesmo em sua velhice, ele cuidou para que sua descendência estivesse bem encaminhada e estabelecida na terra prometida. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas sua confiança em Deus o levou a agir com sabedoria e planejamento, pensando na herança espiritual e material que deixaria. Abraão já havia vivido muitas experiências de fé e obediência, e sua vida estava chegando ao fim. No próximo tópico, vamos refletir sobre seu legado, os ensinamentos de sua vida e a promessa que ele carregou até o último dia, confiando que seu Deus cumpriria tudo o que havia dito. Abraão chegou ao final de sua vida com a serenidade de quem havia cumprido o propósito de Deus. Ele viveu 175 anos, e ao longo desse tempo, experimentou uma caminhada profunda de fé, desafios e uma série de promessas que guiavam seus passos. A vida de Abraão é um testemunho poderoso de fé, perseverança e obediência a Deus, que se destaca até hoje como um exemplo inabalável para todos que desejam seguir a Deus. Abraão começou sua caminhada em um contexto de idolatria e incerteza, mas, guiado pelo chamado divino, ele se transformou no patriarca de uma grande nação e em um dos maiores símbolos de fidelidade nas Escrituras. Sua trajetória nos ensina que a fé verdadeira exige coragem para enfrentar o desconhecido, paciência para esperar pelo tempo de Deus e humildade para obedecer, mesmo quando não compreendemos plenamente o que Deus está realizando. Abraão não era perfeito, e sua vida também foi marcada por momentos de dúvida e desafios. Ele questionou, teve medo e tomou decisões que trouxeram consequências complicadas. No entanto, o que define Abraão é sua disposição de retornar à obediência e confiar em Deus a cada novo passo. Ele esperou pelo filho prometido por décadas, intercedeu por aqueles que amava e esteve disposto a sacrificar o próprio Isaque para honrar a vontade divina. Em cada etapa, ele demonstrou que a confiança em Deus é mais forte do que as circunstâncias.
e que uma vida de fé é uma caminhada contínua, cheia de altos e baixos. O legado de Abraão ultrapassa o contexto histórico e cultural em que viveu. Hoje, suas experiências falam diretamente aos nossos corações. Elas nos lembram que a fé não elimina os desafios da vida, mas nos fortalece para enfrentá-los. Abraão viveu para algo maior do que ele mesmo. Viveu para cumprir a promessa de Deus, sabendo que essa promessa se estenderia por gerações. Ele nos deixa a lição de que uma vida de fé é construída com perseverança e que, ao final, o que importa é termos obedecido ao propósito de Deus em nossa existência. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando nossas reflexões bíblicas. E se você quer continuar aprendendo sobre a vida de Abraão, confira o próximo vídeo que está disponível aqui na tela. Abraão confiou em Deus, e sua história é um convite para que também possamos confiar, vivendo cada dia com a certeza de que Deus é fiel. Deus te abençoe.